Muito boa tarde! Estamos novamente aqui, direto da Rádio AMS, a Rádio da Família e a Rádio da Notícia. Maravilha, aqui quem fala é Wilson Pedrosa, o seu parceiro aqui do sábado à tarde, 14 horas, no programa A Hora da Cidadania. A Hora do Cidadão, a Hora da Cidadania. Muito bem, hoje espero que esteja tudo bem com você, esteja tudo ótimo aí, com muita disposição, e espero que a tua semana tenha sido muito boa. Né? Hoje é sábado, então o que acontece? Você vai ter a projeção aí, a perspectiva do final de semana. Final de semana é sempre bom para a gente renovar a energia, estar com aquelas pessoas que a gente tem estima, né? E tem admiração pelas pessoas que fazem parte dos nossos laços, ou seja, nossos amigos e nossos familiares. Muito bem. Eu queria demonstrar assim, muita gratidão pelo seu acompanhamento, pelo seu prestígio na rádio, por nos acompanhar, para você que nos segue, está aqui nesse momento muito bom, tá? E já convido você que é vigilante, você que é da segurança privada, a se inscrever no meu canal. Tem o canal Pedrosa Previdência. A gente publica conteúdo relevante todo santo dia. Você não ouviu mal, não. Todo dia a gente coloca conteúdo relevante lá. Se você deseja ser uma pessoa diferenciada, se você deseja estar conectado, estar conectada com os temas previdenciários, com os temas trabalhistas, com os temas profissionais que afetam o seu dia a dia, que afetam você e indiretamente afetam sua família? Sim, porque tudo aquilo que afeta você, indiretamente, vai afetar quem? Vai afetar a sua família. Né? Então, é muito importante você estar ligado, conectado. E o nosso posicionamento sempre é do quê? É de esclarecer, é de levar informações relevantes, customizadas. O que é customizada? É pensadas na perspectiva dos interesses do segmento do vigilante, do segmento profissional da vigilância. Então, eu faço um olhar das notícias, dos fatos que acontecem, sempre a partir dessa perspectiva, sempre a partir desse olhar. E procurando o quê? Procurando trazer elementos, trazer informações, esclarecimentos, sem paixão nenhuma, claro que com a paixão de levar isso a você, mas trazer essa informação de maneira que você faça a sua avaliação, que você faça a sua percepção, que você faça a sua compreensão e com isso pegue esta informação e efetivamente aplique ela no seu dia a dia, aplique ela nas suas relações sociais que você tem na sua família, lá no trabalho, nos amigos, com os amigos, na comunidade que você interage. Você é um ser vivo, você interage, você é um ser social. E com isso, você tendo esse esclarecimento, o que acontece? Você tem um posicionamento crítico, ou seja, você não se deixa enganar, você não se deixa levar pelaquela informação que ela tem o interesse de levar você ao engano. Ela manipula as suas emoções, ela faz com que você não veja a verdade por trás dos fatos e mais ainda, que faça com que você fique alienado da realidade. Essas são as informações que normalmente a gente recebe nas mídias sociais, nos canais de televisão, nas redes de comunicação. Então, preste atenção, a gente recebe muita informação, a gente é inundado por informação. A gente vai recebendo aquela informação e muitas vezes a gente é tirado da realidade. A gente fica, como diz a palavra, alienado da realidade sem ter a crítica, ou seja, a gente aceita facilmente as coisas que vêm. Então, eu não estou falando aqui não se trata de você ser a favor do A ou a favor do B, a favor da esquerda ou a favor da direita. Não, você tem que estar acima disso e colocar um olhar crítico.
ter um posicionamento ter um posicionamento de não acreditar. E isso você só vai conseguir quando você construir um mundo a partir de você e a partir da sua classe, a partir da sua categoria, a partir do seu mundo, a partir do seu segmento. No caso aqui, os vigilantes, eu vejo muito assim nos comentários, os vigilantes que são a favor do governo, contra o governo, são do governo anterior, ou seja, aí nós estamos entrando num debate político partidário, interesses partidários ou defesas. Não, você tem que estar acima disso. Você tem que fazer uma análise sem a paixão emocional, porque quando entra a paixão emocional, aí acabou. Aí significa que não existe mais análise. Eu tenho que fazer uma análise sem julgamento. Eu tenho que escutar. Espera aí, quais são os parâmetros que eu tenho? Né? Então, quanto mais informação você tem, quanto mais parâmetros você consegue colocar, mais próximo da realidade você está. E aí você consegue fazer uma crítica e ter um entendimento, elaborar um entendimento que é o seu, um entendimento próprio, originário, e isso faz com que você tenha liberdade de pensamento, faz com que você seja livre, que você tenha autonomia. Né? Não sei se eu consegui me expressar para que você... essa ideia aqui do programa. No primeiro bloco eu sempre trabalho uma ideia mais aberta, um posicionamento, um esclarecimento. E como é que eu consigo isso? Pedroso, como é que eu consigo ter isso? Aí não tem jeito. Eu aqui chamo você para a Hora da Cidadania e chamo você para minhas redes sociais, para o podcast que a gente faz sempre na semana e para a live que a gente vai fazer na outra semana, dia 24. Né? O que acontece? A gente sempre está procurando trazer informações, explicando, esclarecendo como funciona a coisa. Então, na hora que eu sei como funciona, eu já sei como é que funciona aquele negócio, não é? Eu não sou enganado, não sou levado ao engano, porque eu sei como se realiza aquela situação, o que está envolvido naquilo, quais são os elementos, quais são as circunstâncias, a configuração daquilo. Então eu não me deixo levar ao engano, né? Eu não me impressiono, né? Eu não me emociono com aquela questão. E isso faz com que você tenha ponto crítico. Sabe aquela questão senso crítico? Senso crítico é a capacidade de a pessoa criticar a realidade que tem. Né? Então você tem que ter sempre um contexto. Você tem que, antes de você apreciar determinado fato, você tem que entender em qual contexto que aquele fato está inserido, para aí você relacionar todas essas informações e tomar um posicionamento. Legal? Então essa é a ideia que eu queria te passar para a gente poder sempre fazer um editorial aqui do programa, eu diria assim. Né? No primeiro bloco eu sempre gosto de fazer um editorial bastante limpo, bastante livre. Então se você deseja receber conteúdo relevante todo santo dia, consistente, se você pretende ter esse senso crítico, ser diferenciado pelo conhecimento, então você tem que se inscrever no meu canal. Se inscreva no canal, muitos guerreiros estão se inscrevendo. A gente já chegou em mais de 77 mil inscritos no canal e a gente cresce todo dia. Estamos crescendo muito rapidamente. Isso é muito bom, significa que aquilo que a gente está fazendo, o trabalho que a gente está realizando, ele está tendo ressonância. As pessoas estão entendendo o que significa, qual é o nosso propósito e estão fazendo parte desse projeto, fazendo parte desse time, né? Fazendo parte dessa comunidade de guerreiros e guerreiras que pretendem adquirir o conhecimento e com esse conhecimento efetivamente alterarem, modificarem, se posicionarem nas suas relações sociais, profissionais, no seu dia a dia. E isso faz com que você, tomando consciência, você consiga se organizar para também desenvolver o seu projeto de crescimento pessoal e desenvolvimento profissional. Em fazendo isso, você vai gerar mais valor para você mesmo, vai gerar valor para a sua empresa, vai gerar valor, sabe para quem? Para o tomador de serviço. Em fazendo isso, você aumenta o seu grau de empregabilidade. Que é o quê? O que é o grau de empregabilidade? É você se garantir no emprego. É você ser diferente e sempre vão pensar duas vezes. Será que eu quero perder esse profissional? Não. As empresas não querem perder o bom profissional. Aquele profissional que elas não encontram em qualquer lugar, nenhuma empresa quer perder.
Nenhuma empresa. As empresas querem exatamente aquele diferente, porque o igual elas encontram em qualquer lugar, né? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, né? Então vamos lá, tá? E não existe, pessoal, não existe vida sem problemas, tá ok? Se você está ouvindo rádio, eu sei que você tem problemas e quero te dizer uma novidade, né? Não existe vida sem problemas. Não existe vida sem problemas. Quero te animar agora aqui, tá? Então, me siga aí. Vamos hoje trazer algumas informações relevantes sobre a Previdência Social, como sempre. A gente sempre fala da Previdência Social e vamos atualizar aí alguma coisa do tema 1031 e vamos embora, tá ok? Muito bem, vou falar com você a respeito da Previdência Social. Então, a Previdência Social, você tem que ficar ligado, vigilante. Você por acaso, você viu aí que está saindo essa semana, saiu em todos os jornais, saiu em todos os telejornais que o vigilante, aliás, saiu em todos os telejornais que não funcionou a reabertura das agências do INSS, da Previdência Social, tá? Então, isso é muito grave mesmo. Por que é grave? Porque tem mais de 1.600.000 pedidos, 1.600.000 pessoas esperando atendimento na fila de fora da Previdência Social. É muita coisa. E esse 1 milhão eu fico desconfiado ainda se não é mais. Deve ser mais, tá? Então, depois de vários anúncios, a abertura abriu algumas agências aí durante a semana, só que é o seguinte, a questão é que não funcionou, né? Não funcionou. Você com certeza conhece alguém que teve que ir para o INSS, que agendou as perícias, reagendou as perícias e não obteve sucesso. Por quê? Porque não funcionou. Primeiro, os peritos não apareceram. Os peritos estão fazendo uma greve branca, ou seja, estão dizendo que não há condições e tal, e não voltaram. Então, sem perito, não há perícia. Desses 1,6 milhão de requerimentos que estão parados, segundo o INSS, 758.000 aguardam a primeira análise. Olha bem, é muita coisa. 758.000 aguardam a primeira análise. Ou seja, o cara deu entrada, o vigilante deu entrada, ou o guerreiro deu entrada, o segurado deu entrada, o trabalhador deu entrada, e o que acontece? Não foi apreciado o pedido. Ou seja, não houve análise. E essas análises, ou seja, não houve despacho, não evoluiu. E dos 1.906.000 depende de cumprimento de exigência. Esses aí já foi apreciado e o INSS solicitou exigências e agora está aguardando ou a comunicação para o segurado ou a oportunidade do segurado levar essa informação ou levar o complemento com documentos. Então, observe o seguinte, é muita coisa. Se você está nessa fila ou conhece alguém que está nessa fila para cumprir a exigência, você deverá agendar o atendimento, porque não adianta ir direto se não agendar o atendimento. Eu acabei de falar que não está funcionando o atendimento, mas eu também sou obrigado a te dizer que você deve agendar o atendimento. Esse primeiro agendamento que teve agora, você deve ignorar. Por quê? Porque não funcionou. Então, o próprio INSS está dizendo assim, cara, reagenda essa parada, reagenda, tá? Então, não vá sem agendar. E se você já fez, reagende novamente. Porque agora é que o sistema vai começar a funcionar. Agora foi uma confusão. Agora, essa próxima semana, então, é para funcionar melhor, tá? E se for o caso de complemento de exigência, levar alguma documentação ou prestar mais alguma informação, você pode fazer isso por escrito. E mesmo que as agências abriram, está funcionando ainda aquela urna que está ficando, aquela urna que eles estão colocando na porta da agência para que você possa depositar os documentos. Então você pode seguir o roteiro de identificação, ou seja, você vai ter que entrar no sistema, você tem que agendar a exigência expressa, você vai agendar essa exigência expressa,
Aí tem todo o segmento lá que eu não estou aberto aqui, eu não lembraria. Mas você tem que entrar lá no sistema e procurar por essa exigência expressa, vai estar lá, você vai juntar os documentos e pode deixar lá, se tu tiver clareza, tiver certeza que está tudo certinho ali, você pode usar lá essa urna, tá? Então isso alivia bastante. Mas o que acontece? O problema está onde? Está no que, segundo o INSS, são mais de 300 mil pedidos de auxílio-doença. E aqui que está o problema. Porque esses auxílio-doença, eles precisam de fazer perícia. E os peritos estão em greve, os peritos não apareceram. Esses são os casos mais urgentes. Pois quando a gente fala de auxílio-doença, a gente está tratando de pessoas doentes. Eu tenho vários clientes de doença grave. Doenças que são casos assim, não é nem de auxílio-doença, já é caso de aposentadoria por invalidez. Pessoas com acidentes, pessoas com cardiopatias, pessoas que tiveram câncer, pessoas que tiveram, a gente chama derrame, né, que teve AVC. Ou seja, situações graves, que a pessoa ela está esperando receber o auxílio-doença, porque você precisa receber o auxílio-doença para depois migrar para uma aposentadoria por invalidez. E olha que louco esse negócio. O INSS simplesmente não está conseguindo e ele criou uma confusão. Ou seja, para quem fez o requerimento lá atrás, antes do dia 2 de julho, ele vai pagar agora em outubro o complemento da antecipação do salário mínimo que ele fez. Só para mim lembrar você que está me ouvindo, durante a pandemia o INSS estava antecipando o valor de um salário mínimo para quem requereu o benefício que não ultrapassasse 60 dias, que é muito raro. É muito raro esses de você fazer um pedido de 60 dias. Mas enfim, ele vai pagar isso agora em outubro. E agora ele falou o seguinte, e para quem entrar depois de 2 de julho, tem que fazer a perícia. Ou seja, não vai antecipar. Para ele antecipar, você tem que morar a mais de 70 quilômetros de uma agência que tenha disponibilidade de agendamento. Então aí nesse caso, ele vai antecipar o valor de um salário mínimo. Se não, tem que fazer perícia. Ou seja, ele está acumulando uma coisa que vai aumentar a gente pra caramba e sofrimento pra caramba. Tem pessoas que precisam da perícia, mas elas não têm nem a condição de ir lá fazer a perícia. E olha o detalhe seguinte, tem pessoas que estão sem receber e tem aquelas pessoas que estão recebendo o valor de um salário mínimo, de que é antecipado. E precisam da renovação. Eles nem receberam o complemento e já precisam prorrogar. Então, o que ocorre? Ocorre a seguinte situação. O camarada, o guerreiro, está recebendo um salário mínimo, só que ele deveria receber 1.800, 1.500, 2.000, 2.200. Se for de carro forte, se for que tem uma outra situação, o valor pode chegar a 3.000, ou se for de carro forte, pode chegar a 4.000 reais, ou até mais. Auxílio-doença. Então a vida dele está organizada em torno desse valor. E quando ele está no auxílio-doença, que ele está doente, ele precisa fazer tratamento, precisa comprar remédio. Ou seja, além da subsistência da família, além dele subsistir a família dele, dar a subsistência, ainda tem outras necessidades que não estão sendo atendidas, que é de fazer o tratamento que deve ser feito. E ele não consegue fazer o tratamento. Por quê? Porque ele não está recebendo o valor integral. Então, o que acontece? O que ocorre? Isso é uma desumanidade. Isso é desrespeito à cidadania. Nós estamos aqui na hora da cidadania e é muito mais fácil a gente entender o que não é a cidadania. É isso que está acontecendo, é isso que eu estou relatando. Esse fato é exatamente um desrespeito, é um desrespeito do Estado. Eu não estou falando do governo, é do Estado. É claro que o governo é que administra o Estado. Então eu digo que, cara, isso é um desrespeito ao cidadão, um desrespeito à pessoa humana, é um desrespeito ao seu cidadão, é um desrespeito à cidadania. Ou seja, isso não ocorre em nenhum outro país digno, nenhum outro país estruturado, onde o respeito às pessoas está acima de todo. Isso aqui não é tipo assim, quem é segurado do INSS, não me interessa, é insignificante isso. Né? Por que eu não consigo resolver esse problema? Seria simples. Você fez o pedido de auxílio-doença, está lá o atestado? Tá, o atestado está certinho? Tá. Então, cara, eu vou te pagar. Agora eu vou te pagar. O governo acabou de pagar
está pagando, está liberando aí o valor de um salário mínimo do FGTS para todo mundo, está liberando R$ 600, agora os próximos meses já vai ser 300, mas ele pagou para 30 milhões de pessoas. Como é que não vai pagar agora para quem exatamente está vinculado, para quem tem o direito, para quem paga o INSS, para quem é segurado do INSS? Por que não paga? Por que não resolve essa parada? Por quê? Me diga qual é o indicativo, qual é o impedimento razoável para fazer isso. Pelo contrário, ele cria uma barreira, ele cria dificuldades. Ou seja, é incompreensível, não é razoável isso. Isso é uma coisa que em qualquer outro país, isso aí daria quebradeira. Isso aí, cara, panelaço. Isso aí tem que, o Ministério Público tem que entrar nessa parada aí, pelo amor de Deus. Né? Então, porque essas pessoas precisam urgente ter o benefício confirmado para receber o valor integral, para começar a fazer o tratamento de saúde, ou para ter a renovação, para ter deferido. Né? Qualquer pessoa que tenha uma mínima compreensão já consegue imaginar que o INSS não vai dar conta de fazer essas perícias. Ele não vai fazer isso, não vai conseguir diminuir. E vai simplesmente conseguir fazer com que aumente o sofrimento das pessoas, o desespero das pessoas. Tá? E isso não tem, assim, a médio, eu sou obrigado a dizer, a médio e longo prazo, uma solução. Qual é a solução? Aliás, a médio e longo prazo não vai ter uma solução oficial, uma solução que atenda a todo mundo, que resolva esse problema. O que você individualmente pode fazer é tentar resolver o seu problema, que seria o quê? Vai ter que fazer um mandado de segurança. O que é um mandado de segurança? Um mandado de segurança é um processo que é feito quando existe uma arbitrariedade, quando existe uma ilegalidade por parte do chefe ou de uma autoridade pública. No caso, o chefe do INSS, o chefe da agência onde você pertence, é a autoridade. Ele tem o poder de decidir essas paradas. O que acontece? O mandado de segurança é um processo rápido, ele é um rápido, quando existe direito certo e líquido. Então, você tem direito líquido e certo, direito certo e líquido de ser atendido. O mandado de segurança não serve para o juiz determinar que você vá receber o benefício. Ele não serve para isso, tá? Ele não tem essa função, tá? Ele não tem essa função. O que ele quer fazer, o que o INSS, o que o mandado de segurança quer realizar é garantir, você pode pedir que o INSS atenda, agende a sua perícia, que ele despache o seu processo. Então essa é a solução, que é uma solução individual. Você vai precisar, claro, de advogado para fazer isso, né? Então vai fazer o mandado de segurança. O prazo é de 10 dias para o juiz sempre, ou o juiz pode despachar ela sem ouvir o INSS, ou o juiz pode mandar para o INSS dando um prazo de 10 dias para ele se manifestar. E aí, quando volta para ele, ele decide a parada. É simples assim. Então, qual é a ilegalidade? A ilegalidade é que o prazo que está na lei de despachar é de 45 dias. 45 dias é quando está funcionando tudo as coisas certinho. Agora não está funcionando as coisas certinho, então você tem que dar um prazo maior. Um prazo maior seria o quê? Eu diria um prazo razoável seria 3 vezes isso. Então vamos falar aqui de 120 dias? Vamos. Cara, se você está mais de 120 dias esperando como acontece, como está acontecendo agora, já está errado. Não é razoável. O INSS tem condições de agilizar essa situação. Então, o juiz é um direito líquido e certo seu de ser atendido? É. Então, o que o juiz determina? Ele dá um prazo para que o INSS despache o seu processo, agende a sua perícia ou despache o seu processo no caso de aposentadoria, no caso de um outro benefício. Se for o caso de auxílio-doença, ele vai despachar determinando aí o agendamento da sua perícia. Tá? Por quê? Porque fazendo a perícia, obviamente ele vai decidir se você tem direito ao auxílio-doença ou não. Mas também tem outros benefícios que precisam de perícia, que é o caso das aposentadorias dos deficientes físicos, ou do amparo social, ou do amparo para a pessoa que é incapaz e tal, e que precisa, que não tem as condições de
para os atos da vida civil, né, que precisa ser acompanhada por causa de algum malefício, etc. e tal. Então, isso é necessário. A solução, infelizmente, se chama mandado de segurança para esse fato aqui, tá? E o vigilante vai ter que fazer a perícia para quem estava recebendo os valores atrasados lá, que passou de 60 salários mínimos, vai ter que fazer a perícia para receber os atrasados. E o que acontece? Vai ter que fazer também o mandado de segurança, porque isso não está funcionando, então vale aquilo que eu já falei anteriormente, vai ter que fazer o mandado de segurança para poder se habilitar. Legal? Essa é a situação, tá? Essa, infelizmente, é a situação que está acontecendo aí no INSS. Legal? Muito bem. Eu vou fazer agora. Se você tem alguma dúvida a respeito disso, você pode entrar em contato comigo, tá? Você pode acessar lá o site da rádio ali, onde tem o banner da rádio, e tem o link que você pode mandar a sua pergunta para mim, tá? Pode mandar a sua dúvida ali, e que vai estar tudo certo, a gente vai entrar em contato e vai te responder. E você pode acessar meu canal lá, o canal Pedrosa Previdência no YouTube, e você vai ver que qualquer vídeo que tenha lá, ele tem um linkzinho que você pode entrar em contato comigo, ok? Tem alguma dúvida, alguma questão, não tem problema nenhum. Tem alguma dificuldade de mandar para o INSS e tal, de ajuntar a documentação, de fazer... Entre em contato ali que a gente te orienta, tá? Tem uma equipe que orienta a fazer isso aí, tá certo? Então, eu vou responder uma dúvida. Já respondi uma dúvida do Valdeci, que é um vigilante, que ele mandou a dúvida dizendo que se eu sabia que o INSS ia abrir. Então, acho que eu já respondi essa dúvida dele, que se o INSS vai abrir, eu já abriu, mas não abriu, né? Abriu, sabe que negócio que abriu, mas não funcionou? Então não abriu totalmente, mas vai, né? Vai funcionar. Legal? Aí você tem também tem uma outra pergunta aí do Guerreiro Rafael, de Minas Gerais. Ele fez a seguinte indicação: Pedrosa, explica como vai funcionar o auxílio-doença agora. Muito importante essa pergunta dele. Como é que vai funcionar o auxílio-doença agora? Então eu vou te responder, tá? Eu vou trabalhar com a hipótese que a partir de semana que vem vai funcionar o atendimento do INSS, tá? Eu vou partir dessa ideia aqui, tá? Então, é importante que só poderá pedir a antecipação do auxílio-doença no valor de um salário mínimo o vigilante que morar em local localizado a mais de 70 km de distância da agência mais próxima em que haja atendimento da perícia com o serviço de agendamento disponível. Olha bem, isso aqui foi criado, sabe por quê? Por uma regulamentação. E essa regulamentação aqui ela é ilegal. Por quê? Porque você colocar uma barreira para quem mora, você tratar pessoas diferentes, isso aqui não está na lei, tá? Não está na lei. Então isso aqui não pode ser. Eu já estou respondendo que não pode ser. Isso aqui é o caso do mandado de segurança, tá? Isso aqui é o caso de mandado de segurança. Essa limitação é feita por portaria e portaria não tem força de lei, portanto ela é ilegal. Ilegal. É uma barbaridade isso, tá? Todos devem ter direito a pedir antecipação. Ainda mais considerando que tem mais de 300 mil para fazer perícia. Você não vai conseguir, tá? Tem mais de 300 mil esperando a manifestação, então não vai dar. Então, Guerreiro Rafael, esta barreira é contra a lei e caso seja o seu caso, tá? A solução é fazer o mandado de segurança ali. Fora disso, você vai lá e faz o agendamento e encaminha lá o pedido de benefício de auxílio-doença, tá? Agora deixa eu te dizer o seguinte, é muito importante, presta atenção, é muito importante você juntar um atestado médico que seja válido. O que é o atestado médico que seja válido? Você tem que pegar um atestado médico que não ultrapasse 60 dias, tá? Não ultrapasse 60 dias. Então, Pedrosa, mas eu vou ter que ficar 120 dias. Pede para o médico fazer assim, 60 dias. Depois você pede outros 60 dias. Agora, se você mandar com mais de 160 dias, não vai dar antecipação, porque eles vão jogar você para a perícia. Então, o que você faz? É uma sugestão que eu dou, né? Então, você pega pega o atestado por 60 dias. Esse atestado ele tem que ser bastante claro, não pode ser borrado, não pode ser rasurado, não, ele tem que ser claro, tá? Pede para o médico caprichar na letra, ser suficientemente claro. O médico vai ter que colocar Primeiro, ele vai ter que colocar
o Código Internacional da Doença, ele vai ter que descrever qual é o malefício e, principalmente, ele vai ter que especificar o período de afastamento, que não pode passar de 60 dias, como eu falei. Aí ele vai colocar o seu carimbo, o seu nome, a sua identificação, tranquilo? Você vai digitalizar isso, ou vai bater uma foto que fique bem clara, não fique borrada, e você vai juntar lá no meu aplicativo. No aplicativo do meu INSS, no aplicativo do meu INSS, ou pelo aplicativo ou pelo computador, né? Você acessa o site na plataforma meu INSS ou baixa o aplicativo no celular e tu encaminha essa parada aí. Legal? É assim que deve funcionar esse negócio aqui, tá? Então, não esquece, tá? Ele tem que ser legível, sem rasura, conter a assinatura do médico, o carimbo de identificação, o número do registro lá, né? O Código Internacional da Doença e ter o período estimado de afastamento que não pode passar de 60 dias. Repito, não pode ser borrado, não ter rasura, pois esse documento ele vai definir a sua antecipação, tá? E esse atestado vai ser avaliado por o período do INSS, quando eles voltarem ali, e ele vai validar ou não. Então é muito fácil, se tiver alguma encrenca, de ele não validar, tá? Portanto, você troque ele se tiver, você pode trocar também, né? Você olhou lá, você pode observar, tá ruim? Então não corre o risco que você vai perder seu benefício, tá legal? Tem a outra pergunta do Dan Oliveira, o guerreiro Dan Oliveira, ele faz uma pergunta: eu tenho 6 anos que servi nas Forças Armadas, conta para aposentadoria especial, Pedrosa? Dan, o guerreiro Dan, a resposta para o Dan. Pedrosa responde: prezado Dan, o tempo de serviço das Forças Armadas, para a Marinha, Aeronáutica, né? Geralmente é para o Exército, né? Para o Exército. Ele conta, tá? Para a Marinha, Exército, Aeronáutica, ele vai contar. Só que ele conta como tempo comum. Ele não vai contar para aposentadoria especial. Ele vai contar como tempo comum, tá certo? Então, e não adianta fazer processo judicial, a gente já fez, e já chegou lá no STJ, já não tem como recorrer. Então, ele conta como tempo comum. Agora, é importante você solicitar lá na Aeronáutica, que você disse que trabalhou lá na Aeronáutica, tem que ir lá, e se você também que está me ouvindo trabalhou no Exército, a maioria é no Exército, você tem que ir lá e pegar e pedir e solicitar uma certidão de tempo de serviço. Então, eles vão eles vão te dar uma certidão de tempo de serviço, e essa certidão de serviço tem que ser averbada lá no INSS para ser incluída no seu CNIS, tá? Para ser incluída no seu CNIS, que é o Cadastro Nacional de Inscrição Social, e aí a tua vida previdenciária já vai ficar bem organizada. Legal? Espero ter respondido. Se tem dúvida ainda, entre em contato ali, tá? Tem outra pergunta do Vanderlei Ferreira. Ele fez o seguinte comentário. Em 1982, com 10 anos de idade, eu fui morar com os tios e trabalhei na roça até os 17 anos de idade. Como fazer para aproveitar esse tempo na aposentadoria? E aí vai a resposta. Vanderlei, essa é a sua pergunta muito boa, a sua questão muito interessante, porque eu também já vou dizer que o STJ, Superior Tribunal de Justiça, ele permite averbar, por uma decisão recente, não tem um mês, averbar o tempo rural trabalhado em regime de economia familiar desde que você comprove ali, desde os 8, dos 9, dos 10, né? Então a gente pode fazer esse pedido anterior ali, tá? Antes o INSS ele só concedia dos 12 anos para frente, né? Só dos 12 anos para frente. Se a gente for considerar aí desde os 7, você teria aí 7 anos, tá? Você teria 7 anos aí, 7 anos de trabalho rural. Embora você tenha trabalhado com o seu tio, tá? Esse tempo é possível de averbar, por quê? Porque vai usar os documentos do tio e vai contar essa história. Porque o importante é o seguinte, o regime era de economia familiar e você estava lá. E essa família dos tios estava substituindo os seus pais. Porque os pais se separaram, que você me falou ali, então eu estou entendendo. Então o que você precisa? Você vai pegar os documentos do seu tio, porque os documentos do tio vão comprovar que ele era agricultor e, portanto, a família dele, o núcleo familiar, era de regime de economia familiar. Como é que prova isso? Certidão de casamento dele, você vai ver que vai constar a profissão como agricultor.
Certidão de nascimento dos filhos dele, que são os teus primos, lá deve ter a profissão do pai como agricultor. Notas de produtor rural dele, que está o nome dele. O registro do terreno rural, que estava no nome dele, que vai estar lá a profissão como agricultor. Notas de produtos agrícolas, notas de equipamentos agrícolas que ele comprou. Pode ser ficha de associado no sindicato. Muitas vezes tem ficha de sócio na cooperativa, também pergunta, né? É muito comum também a terceira do exército, que é quando vai lá, se apresenta para o exército para poder servir o exército, e aí o exército dispensa e sai a terceira. Então você pede a terceira do exército lá dos seus primos, que deve estar a profissão deles como agricultor. E você deve observar se a sua terceira também não tem a sua profissão como agricultor, lavrador, tá? É importante também você entender que nos cartórios você tem que pedir que saia o registro integral, porque tem aquele registro que ele é sintetizado, então eles não colocam a profissão. Você tem que pedir aquela completa onde tem a profissão dos caras registrados, dos registrados, tá? Então você vai, que é a qualificação integral. E outra coisa muito importante que muita gente esquece é que fotografia também serve como meio de prova. Então, eu sei que é difícil naquela época ter fotografia, mas em alguns casos tem alguma fotografia. Então, você pode vasculhar lá, perguntar, ver se tem fotografias antigas da agricultura lá que mostra o lugar que morava, a situação, para poder fazer essa prova aqui. E tudo isso vai ser complementado com prova testemunhal, que deve ser pessoas, claro que da época, contemporâneas da época, ou seja, pessoas mais velhas que te conheceram trabalhando na época, lá na roça, né? Para confirmar dando depoimento através de um processo chamado de JA, que é a justificação de trabalho administrativo, a justificação de tempo administrativo. Isso é feito no INSS, é feita uma audiência lá no INSS e você pode levar até 7 testemunhas para comprovar. Claro que não precisa ser as 7 testemunhas, mas 3 testemunhas bem firmes, né, bem convincentes, né? Essas pessoas elas vão falar, vão responder perguntas se te conhecem, da onde que conhece, o que trabalhava, o que plantava, o que você fazia, qual era o trabalho, né? Com quem que trabalhava. Então vão ter que comprovar, vão ter que ser assim, não pode ser parente, né? Tem que ser pessoas lá da comunidade daquele tempo, tá legal? Então, se você tem alguma dificuldade relacionada a isso, pode também, né, melhorar, que a gente amplia aí essa resposta para você, tá ok? Agora, vou ver aqui uma pergunta que foi feita aqui do Sérgio Tarigo, o guerreiro Sérgio Tarigo mandou aqui uma pergunta referente à live que eu fiz sobre o tema 1031 e eu aproveito aqui para esclarecer. Ele mandou uma pergunta, ele fez um comentário, na verdade, dizendo o seguinte: tem vídeos de opiniões contrárias do Pedrosa referente ao tema 1031, dizendo que quem tem como fazer a revisão na aposentadoria com menos de 10 anos, tá? Então, o que ele quis dizer aqui? Que eu emiti uma opinião dizendo que não é possível, né, que uns limites do tema 1031, eu lembro disso, que um dos limites do tema 1031 que vai ser julgado aí nos próximos dias lá no STJ, ele tem um limite. Qual é o limite? É que não é possível fazer revisão nas aposentadorias que já foram julgadas, né? E ele entendeu que estão dizendo que não, que é possível fazer, né? Então, Sérgio, primeiro, muito boa a sua participação e é bom que você encaminhe essas questões porque ajuda exatamente a gente esclarecer as pessoas. Cara, muito legal essa tua pergunta, muito legal você trazer essa indicação. Significa que você tem crítica, porque você recebeu uma informação minha e está trazendo uma outra informação, e agora nesse debate, nessa dialética, né? E permite a gente esclarecer e saber realmente como funciona, tá legal? Mesmo porque eu não me considero dono da verdade, eu sou um estudioso, eu estudo, tenho a minha interpretação, e não quer dizer que eu acerte sempre, né? Não quer dizer que eu sou o dono da verdade, o que eu falo não.
Eu até gosto muito que tenha o contraponto para a gente poder a gente juntos se esclarecer. O conhecimento, para você que está me ouvindo, o conhecimento nunca é só de um lado só, tá? A gente aprende muito falando para as pessoas, mas principalmente compartilhando o conhecimento. Todo mundo tem conhecimento, todo mundo tem condições de... todo mundo tem um sentimento, tem uma interpretação dos fatos que ocorrem. Quando a gente compartilha, quando a gente troca essas informações, a gente cresce pra caramba, tá? O que eu falei e o que eu afirmo aqui é o seguinte, que o tema 1031, e vamos até dar um pouco, você está me ouvindo aqui, o que é isso, o tema 1031? O tema 1031 é que o Superior Tribunal de Justiça vai julgar com efeito repetitivo um processo que vai dar um efeito em todos os outros processos que estão discutindo o mesmo objeto. Então, se você tem o seu processo na Justiça de Aposentadoria Especial, esse negócio te interessa. O tema 1031 vai definir de uma vez por toda se o vigilante tem direito a ter o seu tempo reconhecido como especial, mesmo após a data 28 de abril de 95, tá? E com o uso de arma de fogo ou não. Isso é o que vai ser decidido. E isso vai ter um impacto naqueles processos que estão correndo na Justiça, cujo objeto é exatamente essa discussão. E eu estava dizendo que o tema 1031 ele tem um limite, que é o de não ter efeito nos processos judiciais, olha bem, nos processos judiciais que já foram julgados contrários ao reconhecimento do tempo especial da vigilância. E com isso vai prejudicar os guerreiros que tinham 25, 24, 23 anos de trabalho e tiveram o tempo contado como comum. Pensa que desgraça, o cara ter 25 anos e o tempo ser considerado comum. Eu tive muitos processos desses. No começo, os juízes tinham outro entendimento. E os juízes foram mudando com o passar do tempo. Eles foram mudando a interpretação que antes tinha, que não permitia, e foram mudando ao longo do tempo. Só que nesse ao longo do tempo foram fazendo muita injustiça. Então, não é possível eu discutir uma coisa que já foi decidida lá na Justiça e já não tem mais possibilidade de recurso. Então, aquele tema que está lá discutindo na Justiça, não adianta eu fazer um pedido novo no INSS, não adianta eu fazer mais isso. Por quê? Porque ele já foi discutido, ele já transitou em julgado e já não há nada que mude a coisa julgada que a gente fala, tá? A coisa julgada não pode ser alterada de jeito nenhum. Por quê? Porque dá a segurança jurídica. Eu não posso ficar toda hora discutindo uma coisa. Então, quando é que eu paro de discutir ela? Quando ela transitou em julgado e ela foi coisa julgada. Então, infelizmente, esses processos judiciais encerrados não é possível fazer a revisão. Agora, o tema 1031, ele vai possibilitar realizar a revisão dos processos administrativos dos períodos de trabalho especiais considerados comum pelo INSS que não foram discutidos na via judicial. Então, aí é possível a gente fazer essa revisão no prazo de 10 anos, tá? Com efeitos econômicos limitados a 5 anos do pedido da revisão. Tá? O que significa? Eu vou ganhar sempre os últimos 5 anos atrasados se, quando eu fiz o pedido, o pedido administrativo, eu pedi especial e o INSS não me deu. Mas aí, ou eu não fiz processo judicial, ou lá no processo judicial, esse período não foi discutido. Tá? Se o juiz lá disse não, eu não posso agora voltar de novo a discutir essa questão. Foi isso que eu disse. Então, o Sérgio contribuiu trazendo essa informação que me ajudou a esclarecer a você, né? A você que está me ouvindo agora. Então acompanhe o tema 1031 e se você tem processo que não foi discutido, já vai se preparando aí, porque vai ser possível fazer esse pedido de revisão. E era muito bom você ver se já faz 10 anos que você começou a receber seu benefício. Se você está nesse período aí e você acha que vai ter, então, meu amigo, corra, acelere o passo, se empenhe, para não perder esse prazo, porque se perder o prazo de 10 anos, aí a coisa foi. Se perder o prazo de 10 anos, aí não vai ter como. Aí você realmente perdeu a possibilidade de fazer qualquer reclamação, tá legal? E tem ainda, vou responder ainda uma outra pergunta, que é a pergunta do João Batista Teixeira. João Batista Teixeira, aqui eu vou tomar uma aguinha. Muito bem. O João Batista Teixeira aqui, ele enviou uma mensagem no seguinte teor.
Obrigado pelo conteúdo que tem nos passado. Deus te abençoe grandemente. Deus te abençoe grandemente. Eu trabalhei na roça até os 18 anos, tenho 4,8 meses de trabalho normal e 18 anos de vigilante armado e tenho 47 anos. Será que posso sonhar? Será que posso sonhar? João Teixeira, vamos ver aqui, deixa eu fazer os cálculos aqui do João, né? Com base nos dados que ele enviou. Já dá para perceber que não é possível aposentadoria especial. Por quê? Porque ele tem só 18 anos de vigilante armado. Então, vigilante armado, tá beleza. Ele não tem 25 anos de vigilante na data do dia 13/11/2019. Porque tudo que a gente tem que verificar agora é se você fecha o teu tempo na data 13/11/2019. Não fecha os 25 anos. Legal, então não vai fechar a aposentadoria especial. Mas, por outro lado, o João trabalhou na roça até os 18 anos. Tá? Até os 18 anos. Então, e se comprovar o regime de cônjuge familiar, é possível contar desde os 8 anos. Vamos considerar aqui assim, uma coisa maravilhosa, que vai conseguir comprovar desde os 8 anos de idade. Então, ele teria 10 anos de rural, que somado aos 4,8, vai totalizar 14. Me acompanha nos cálculos aí. Os 18 anos de vigilante armado, se a gente converter ele para o tempo comum, que cada 10 anos ganha 4, então ele vai pular, vai resultar em 25 anos. Então, os 18 vai pular para 25,2 comuns. Se a gente pegar os 25,2 e somar com 14, já vai dar 40 anos. Mesmo que não ganhe 18 anos ali, vamos tirar, vai fechar 35 anos na data do dia 13/11. Então, dessa maneira, você vai fechar o tempo para a aposentadoria comum. Vai ter aplicação do fator previdenciário, mas o que acontece? Você é um cara que é relativamente novo, vai perder, tá? Mas vai ser utilizado para fazer o cálculo as 80% maiores contribuições que você tem. Então isso teria que fazer cálculo para dizer, mas eu de antemão já digo que é muito melhor esse cálculo do que as novas regras da aposentadoria que vem depois da mudança da reforma da Previdência, que é dia 13/11/2019. Então, sem fazer cálculo, eu já digo que, cara, João Batista, você pode parar de sonhar e já começar a achar essa documentação toda aí, que se você ouviu o rádio aqui, eu já falei de como é que comprova o rural, né? É só você, como é que se diz, acompanhar aí na terça-feira ou entrar em contato comigo aqui, né? Que o que acontece? Você vai atrás da documentação para fazer os cálculos para ver se te interessa, né? Mas eu, de antemão, digo que você pode parar de sonhar e já encaminhar aí a sua questão. Legal? Beleza? Muito bem. Então, eu vou sempre adotar essa ideia de responder algumas questões aqui, porque a questão de um guerreiro é a questão, não de um guerreiro, a questão de um guerreiro é a questão de mais guerreiros, né? Então, a gente respondendo uma questão, eu imagino que a gente contemple muito mais pessoas que têm aquela dúvida, tá? Então, eu ia dizer para você agora, nessa parte final do programa, que a gente infelizmente já está chegando, né? Já está chegando, e vou pedir que você, eu vou te explicar uma coisa muito interessante. Cada vez mais eu recebo no meu atendimento online. Hoje nós estamos na era digital. Então o que acontece? Através da internet, através das plataformas digitais, não existe mais barreira de distância, não existe mais barreira de localização, de geografia. Tendo internet, o mundo é o limite. O limite você não ter a internet, mas se você tem acesso à internet, você pode, do seu lugar, da sua casa, da onde você está, você pode entrar em contato comigo e trocar a incerteza pela clareza. Aquela dúvida que você tenha, eu estou com dúvida aqui, estou incerto aqui, eu não tenho certeza disso. Então o que acontece? O meu propósito é exatamente ajudar você de duas maneiras. Primeiro, te entregando conteúdo todo dia através das minhas plataformas que ajude você
a ter maior clareza da realidade. A segunda é disponibilizando o atendimento online, ou seja, se com a minha informação não ajudou, não resolveu, você pode enviar, assim como eu respondi aqui, a dúvida, né? Ou pode enviar através do escritório online que tem o link, os seus dados para que eu possa fazer os cálculos do tempo de serviço, verificar o melhor benefício, ou te orientar do que pode ser feito ou o que não pode ser feito, de maneira que você não seja prejudicado no INSS, de maneira que você não seja prejudicado no seu pedido, no seu benefício. Tudo isso que a gente faz, essa orientação básica de dicas e tal, você não vai me pagar nada. É rápido, ele é seguro, é gratuito para você fazer. É claro que você pode dizer assim, Pedroso, mas eu quero que você faça o meu processo, eu quero que você encaminhe o INSS, eu quero que você seja o meu representante lá no INSS disso aqui. Legal. Aí então a gente vai conversar e a gente vai combinar como é que a gente faz esse serviço, tá legal? Eu tenho toda uma equipe técnica, uma equipe preparada para te dar o suporte, para te dar a sustentação. A gente fala com mais de 500 vigilantes, né? Porque a maioria das pessoas que me procuram são vigilantes, a gente trabalha para os vigilantes, a gente é especialista nas demandas que afetam o vigilante. Então a gente fala aí com mais de 500 pessoas por semana, né? É muita gente, né? 500 pessoas, a gente fala com essas pessoas, a gente conversa com elas, elas contam as histórias e tal. A minha equipe é grande para isso, né? Para a gente atender. Então, saia da incerteza, troque essa incerteza pela clareza e faça uso do atendimento online. Faça uso do atendimento, use os recursos que você tem hoje para ganhar tempo, para ganhar segurança. E eu estou me disponibilizando aí para você, tá legal? Muito bem. Então chegamos ao final do programa. O programa hoje passou rápido pra caramba, né? E eu quero dizer que na mensagem final é o seguinte: em relação à pandemia, você deve estar observando que nós estamos saímos já via de regra, a gente saiu, alguns estados mais, outros menos, mas já saímos daquele estágio gravíssimo, né? Mas ainda a gente está acumulando perdas e a gente perdeu aí mais de 130 mil pessoas. 130 mil pessoas que morreram aí do coronavírus. É um dado importante e a gente deve sempre pensar. E agora é muito importante você tomar... Pedrosa, agora eu posso já liberar? Não, você tem que manter a mesma... Você tem que manter a mesma atenção. Você tem que manter a mesma atenção, o mesmo cuidado, porque é agora que as pessoas não se cuidam, é que aumenta os riscos de contaminação. Pode acontecer ainda aquele fenômeno do repique chamado, né? Repique. Ou seja, ele pode começar uma nova onda de contaminação. Então é muito importante que você zele pelos cuidados de higiene, principalmente da mão. Então, use e abuse do álcool gel para tudo. Já compra um vidrinho, aquele que você coloca no bolso e vai quando você sai de casa. Cuide da sua máscara, né? Pense nas pessoas que você ama. Pense assim nas pessoas que você ama e coloque elas como a razão do cuidado que você tem que ter, né? Principalmente se você tem na sua casa pessoas idosas, pessoas que estão naquele segmento de risco, que são muito mais vulneráveis, talvez não seja de idade, mas tem algum problema de saúde que as torne mais vulneráveis. Então você tem que prestar muito atenção nesse aspecto. Legal? E então peço que você tenha esse alerta aqui. E no mais, eu desejo que você aproveite muito o final de semana. Você aproveite muito o final de semana com a sua família, tá certo? Que você curta os seus filhos, curta a sua esposa curte o seu marido, converse, demonstre carinho e atenção, vivam esse momento como se ele fosse o último, né? Essa semana eu vi uma frase dizendo assim: viva o momento como se sempre você estivesse de partida, tá? Então isso faz com que a gente realmente imagine, sempre pense, cara,
Como assim de partida? Viva o momento como se fosse de partida. Quando você vai fazer uma viagem, né? Quando você vai viajar, aqueles momentos antes da viagem são diferenciados. Você abraça as pessoas, você beija, você fica mais ativo, né? Você tem um espírito muito mais alegre. É isso quando você vai partir assim, para uma viagem, estou imaginando, né? Quando você vai partir para uma viagem e tal, você se dedica mais às pessoas. Então faça isso. Viva como se sempre tivesse de partida. Ou seja, o que eu estou dizendo? Para você valorizar os momentos, para você valorizar esses momentos, momentos na maior simplicidade possível. Quanto mais simples, melhor, mais resultado tem. Legal? Então não deixe de curtir o final de semana com a sua família. Eu desejo uma semana que entra aí, a semana do dia 21, muito legal. E você já é meu convidado. Você já é minha convidada. Marque na sua agenda, dia 24, a live do Pedrosa vai ser com o tema nós vamos abrir a caixa preta. É o fim da era do quê? A era das trevas, e vai entrar a era da certeza, a era da informação. Nós vamos abrir a caixa preta do INSS. O INSS se tornou, sabe o quê? Uma grande caixa preta, né? E nós vamos abrir essa caixa preta e trazer a era do iluminismo, a era da iluminação, a era da certeza. Legal? E a gente vai mostrar isso lá na live do dia 24. Então você não pode perder aí para nós abrir essa caixa preta do INSS e você ter clareza aí nos encaminhamentos do seu benefício sobre a questão da aposentadoria. Legal? Muito bem, então eu me despeço e como já dizia minha mãe, né, vamos para casa que alguém nos espera e a gente vai com muito amor e carinho. E eu já estou aqui com saudade de vocês, mas no próximo sábado a gente volta aí. E olha bem, estava esquecendo, vamos torcer que essa semana, vamos acompanhar aí, que essa semana seja julgado o tema 1031, tá? Eu, infelizmente, procurei pra caramba para ver se esse tema 1031, ele está na pauta, mas eles estão com a pauta atrasada. Então o STJ, o julgamento da segunda turma, está com a pauta atrasada. Então a gente não consegue dizer vai ser julgado no dia tal. Muita gente me pergunta, Pedrosa, quando é o dia? Eu não consigo falar. Mas a gente está acompanhando e com certeza a gente vai abrir lá no canal. Vamos fazer como a outra vez, a gente vai abrir o julgamento lá no canal e vamos acompanhar. Mas a gente vai anunciar para a nossa base. Legal? Então um beijão no seu coração, fique com Deus, é Jesus na causa e você, muita fé. Curta a sua família no final de semana e a gente se encontra no próximo sábado com muitas novidades, muita notícia, com o tema 1031 julgado, tomara, e a gente se vê. Um abraço, fique com Deus, fui, tchau!